Nosso primeiro assunto são as grandes navegações, também chamada como a expansão marítima europeia ou portuguesa e espanhola. Como que isso foi acontecer? Vários são os fatores que determinaram isso, mas principalmente a necessidade do comércio. Mas e como estava o mundo nesse período, na passagem do século XIV para o século XV? Existiam três grandes impérios que dominavam e disputavam territórios. Um era o Império Turco, que chegou a dominar grande parte da Europa e grande parte da África, mas se fixou ali na região do Crescente Fértil. Outro império que estava se expandindo nesse período era o Império Hindu, ou o Império da Índia, grande produtora de material, de especiarias, e que lhe rendia muito dinheiro e possibilidade de expansão territorial. O terceiro império era o Império Chinês, que depois que se libertou dos mongóis, passaram a buscar dominar toda aquela região ali da Ásia. Bom, e a Europa? Como estava a Europa nesse período? A Europa era o que a gente pode chamar de periferia, Era a periferia do mundo. Agora, como explicar essa passagem de uma região periférica para uma das regiões centrais que dominam o mundo até hoje? O comércio era um desses fatores, mas lembrando que o comércio existia desde a antiguidade. Quando os europeus percebem que o comércio gera lucros e esse lucro pode ampliar esse mesmo comércio, os europeus então inventam, entre aspas, eles criam o capitalismo. E o capitalismo ele então impele o crescimento desse comércio internacional. Ou seja, o capitalismo ele exige que a Europa saia da periferia e passe a ser o centro. Alguns de vocês talvez já tenham escutado a expressão eurocentrismo. O eurocentrismo ele vai ser criado como uma ideologia onde os europeus passam a acreditar que a Europa é o centro do mundo. Isso explica por que os mapas mundi da época e até recentemente eles colocavam a Europa em destaque e não o restante do mundo. E como que a Europa se torna o berço do capitalismo? Basta a gente lembrar, havia uma classe emergente, que era a burguesia, que cresce com o comércio. Essa classe cada vez mais vai criando um poder econômico. Depois a nobreza passa a centralizar o poder político com ela, e dentro da nobreza eles passam a centralizar mais ainda o poder nas mãos de um, que é o monarca. Esse monarca ou rei, ele é aquele que vai então conduzir a política e a economia da Europa. A junção então desses três grupos, os comerciantes ou a burguesia, a nobreza, mais o monarca, que é oriundo da nobreza, isso vai gerar então o Estado moderno. O Estado moderno ele precede a Idade Moderna, mas é uma das condições para o surgimento dos tempos modernos ou da Idade Moderna.